Imagine uma águia, não aquela em pleno voo soberana, mas a que pousa exausta no galho mais alto de uma montanha, as asas ainda abertas, vibrando do esforço invisível de se manter no ar. Durante anos ela acreditou que só venceria se jamais parasse de bater as asas. Mas, em um raro gesto de rendição, ela pousa. E ali, no cansaço mais profundo, algo inesperado acontece. O peso desaparece. Ela não caiu. Ela não falhou. Ela apenas largou. Você já sentiu isso? A ansiedade crônica de dar certo? A sensação de que, se você não se importar intensamente com tudo, com cada olhar, cada resultado, cada falha, sua vida vai desmoronar? Talvez você esteja cansado, mas nem saiba disso, porque há um cansaço que não mora no corpo, mas no centro da alma. Um cansaço que não tem nome, só tensão. Uma espécie de esforço espiritual de provar seu valor o tempo todo. Carl Jung nos alertou: aquilo que reprimimos cresce em nós. A preocupação excessiva não é um traço de responsabilidade. É muitas vezes a sombra se projetando, a tentativa de controlar o incontrolável. O medo de soltar o controle porque não sabemos o que emergirá do silêncio. Quando nos importamos demais, projetamos a alma para fora, tentando consertar o mundo enquanto nos fragmentamos por dentro. Sigmund Freud, por outro lado, nos revelou o superego. Essa instância psíquica que exige perfeição, aprovações, metas inalcançáveis. Desligar-se do importar-se demais não é abandonar a vida, mas desativar esse juiz interno. É parar de viver como se estivéssemos sendo avaliados o tempo todo. Não se trata de desistência, mas de liberdade emocional. James Hillman, com sua visão mitopoética, nos convida a um paradoxo que liberta. É quando deixamos de tentar forçar que as coisas deem certo, que, enfim, elas começam a fluir. Não porque deixamos de agir, mas porque agimos sem o peso do desespero. Quando o desejo de controle se dissolve, o destino, ou a alma, como dizia Hillman, pode finalmente emergir. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse caminho invisível. Um caminho que começa quando paramos de nos importar, da maneira errada. Quando deixamos de lutar contra a vida e começamos, de fato, a viver. Se isso ressoou com você, curta este vídeo, compartilhe com quem também precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Este é um espaço de reconexão com o essencial. Vamos juntos! A ilusão da urgência cotidiana. Vivemos como se houvesse sempre um alarme tocando. Uma sensação constante de que algo precisa ser resolvido, corrigido, alcançado. Agora, a urgência se tornou o pano de fundo de nossa existência. Mas e se essa urgência for uma ilusão? Quando você acorda já sentindo que está atrasado para a própria vida, é sinal de que algo mais profundo está em desequilíbrio. Esse estado constante de alerta é mantido por hormônios como o cortisol e a adrenalina, substâncias que, em excesso, corroem nossa clareza mental, drenam nossa energia vital e nos colocam em um modo de sobrevivência. O corpo acredita que está em perigo, mesmo quando nada o ameaça de verdade. A alma, nesse ambiente, não respira. Ela se contrai. O excesso de urgência fecha as portas para a intuição, para o silêncio fecundo, para a escuta do que é essencial. A urgência é um ruído que nos afasta do som interior. E quando paramos de atender esse alarme invisível, começamos pela primeira vez a ouvir a própria verdade. Há uma voz que nos acompanha desde a infância. Ela diz: seja melhor, não decepcione, prove que você merece estar aqui. Essa voz não é a sua consciência, é o superego, uma instância psíquica construída por padrões familiares, expectativas culturais e pelo medo de não ser aceito.
Muitos de nós carregam, sem perceber, uma necessidade infantil de aprovação. Vivemos prestando provas invisíveis no trabalho, nos relacionamentos, até na espiritualidade, como se, em algum lugar, houvesse um tribunal nos julgando constantemente. E é essa pressão que nos leva a comportamentos que sabotam nossa alegria, nosso descanso, nossa espontaneidade. Parar de se importar aqui significa desconectar dessa obrigação de ser sempre o melhor aluno da vida. É um gesto de maturidade psicológica reconhecer que não há mais uma plateia exigindo nossa perfeição. Podemos, enfim, viver para dentro. O ego acredita que, se controlar tudo, estará seguro, que se prever cada resultado, não sofrerá. Mas a alma tem outro plano. Ela deseja experiências, não garantias. Deseja verdade, não perfeição. Quando deixamos de lutar com a vida, abrimos espaço para o inesperado. E é aí que o sagrado acontece. Imagine um rio tentando forçar sua direção, empurrando pedras, desviando violentamente de curvas. Ele se perde. Mas o rio que se rende ao seu próprio curso descobre a potência da fluidez. Ele ganha força não ao controlar, mas ao confiar. Deixar o ego cair não é tornar-se passivo, é reconhecer que há inteligência no invisível, que há um tempo além do nosso, que a alma floresce onde o controle silencia. Quando paramos de exigir que tudo tenha um propósito imediato, entramos num território neutro, um espaço interno onde não há expectativa, apenas presença. É nessa zona que o estado de flow se manifesta. Uma harmonia entre ação e consciência, entre fazer e ser. A neurociência mostra que estados criativos profundos surgem quando desativamos o modo executivo do cérebro. Aquele que cobra, avalia e planeja. É no desvio, no intervalo, na distração lúcida que a inspiração aparece. Há artistas que só criaram suas obras-primas depois de largarem a obsessão pelo sucesso. Músicos que, ao parar de tentar compor o hit perfeito, encontraram sua verdadeira voz. Quando paramos de nos importar tanto com o resultado, a alma ganha espaço para se expressar sem amarras. Todos temos rituais invisíveis, pequenas manias, padrões repetitivos, microcomportamentos que, acreditamos, nos protegem, mas, na verdade, sabotam. São formas inconscientes de manter o controle, de adiar o desconhecido, de evitar o mergulho. Esses rituais têm uma função: nos dar uma falsa sensação de segurança, mas também nos mantêm presos a ciclos que esvaziam nossa vitalidade. É preciso reconhecer esses padrões e, então, com consciência, dissolvê-los. Um exercício simbólico simples. Escreva um desses hábitos em um papel. Observe o quanto ele consome sua energia. Depois, rasgue. Queime. Deixe o gesto externo comunicar à psique que você está pronto para confiar no descontrole fértil da vida. Na jornada espiritual, há uma sombra sutil, a do buscador ansioso. Aquele que quer despertar, iluminar-se, curar-se. Agora. Esse impulso, ainda que nobre, muitas vezes sufoca o momento presente. O desapego sábio não é indiferença, é rendição ativa. É estar plenamente engajado com a vida sem se apegar ao resultado. Como o jardineiro que planta com amor, mas não exige que a flor desabroche em seu tempo. Hillman nos ensina que a alma tem uma ecologia própria. Ela floresce quando não é forçada. Quando nos desapegamos da pressa espiritual, descobrimos a presença como caminho, e a consciência se expande no agora. Na física quântica, há um fenômeno curioso: a superposição, o estado em que todas as possibilidades coexistem, colapsa no momento em que é observada. O simples ato de observar interfere na manifestação, e o mesmo ocorre com a alma. Quando fixamos demais nossa atenção em um desejo, uma meta, uma expectativa, bloqueamos o fluxo natural do ser. O excesso de importância paralisa.
Soltar, nesse contexto, é permitir que o campo quântico da existência manifeste o que é mais coerente com nosso estado vibracional, não com nossos planos mentais. Quando deixamos de olhar com cobrança, a vida começa a revelar possibilidades antes invisíveis. A neurociência já confirma. Pensamentos geram padrões neurológicos. E quando esses padrões são alimentados por pressão, medo e cobrança, o sistema entra em colapso. Mas há cura nisso. Uma técnica simples, mas poderosa: respiração profunda, inalando pelo nariz em 4 tempos, segurando por 4, expirando em 4. Ao respirar, repita mentalmente: isso já está acontecendo. Não como mantra mágico, mas como afirmação de confiança. O corpo acredita no que a mente sente, e essa prática ajuda a reequilibrar a psique, reduzindo o cortisol e ativando estados de presença e regeneração. Vivemos num espelho infinito. Olhamos vidas alheias como quem se mede em vitrines. Mas o espelho é distorcido. Ele nunca mostra a alma, apenas a performance. Comparar-se é negar sua singularidade. É tentar dançar a coreografia do outro com seus próprios passos. Isso gera frustração, inveja, paralisia e, o pior, desconecta você daquilo que te faz único. Um exemplo simbólico: pense na internet. Influenciadores que largaram métricas, curtidas e validação externa, e ao fazerem isso, descobriram um público mais fiel, mais verdadeiro. Quando você para de medir tudo, começa, enfim, a sentir. Existe um poder silencioso em fazer algo apenas porque dá prazer, não porque vai gerar lucro, aprovação ou sucesso, mas porque te enche de alma. A epigenética nos mostra: nossos genes são sensíveis ao ambiente emocional. Bruce Lipton comprova que emoções elevadas, como alegria, gratidão e presença, ativam respostas positivas em nosso corpo, fortalecendo o sistema imune, reconfigurando a expressão genética, ou seja, a alegria autêntica cura. E quando fazemos por prazer e não por obrigação, a vida nos responde com fluidez. O destino sorri para quem dança de olhos fechados. Pense na água. Quando ela encontra uma pedra, não luta. Ela contorna, ela flui. E com o tempo, transforma até a rocha mais dura. Nossa energia é como essa água. Quando fluímos, a vida encontra caminhos. Mas quando resistimos, estagnamos. A energia parada vira dor, ansiedade, confusão. Um ritual simples. Ao acordar, feche os olhos. Visualize seu corpo como um rio. Identifique onde há represamento, onde está o peso. E então, com a respiração, imagine a água fluindo, liberando. Leve. Isso não é imaginação, é realinhamento energético. Confiar não é largar tudo nas mãos do acaso, é soltar o punho fechado. É cultivar com intenção, mas não exigir com ansiedade. O arquétipo do jardineiro nos ensina. Ele prepara o solo, rega, cuida, mas não força a flor a desabrochar. Ele confia no tempo da natureza. E esse é o paradoxo. Quanto mais soltamos, mais frutos nascem. Intenção é diferente de obsessão. Confiar com presença é o maior ato de poder que podemos realizar. Voltemos à águia. Ela não caiu. Ela largou. E ao soltar o peso invisível, descobriu um voo mais alto. Um voo sustentado não pelo esforço, mas pela leveza do ar. Bruce Lipton nos lembra: o ambiente interno é epigenético. Soltar a necessidade ativa não apenas reprograma emoções, reprograma a própria biologia. O corpo escuta a alma. Nietzsche completa esse chamado: torna-te quem tu és. Mas, para isso, é preciso antes renunciar ao esforço de parecer. Quando deixamos de tentar ser o que os outros esperam, emergimos como somos, e isso é liberdade. Para encerrar, convido você a um breve momento. Feche os olhos, respire fundo, imagine que carrega uma mochila invisível nas costas. Dentro dela, o peso da aprovação, da urgência, do controle. Agora, solte-a, deixe-a no chão e sinta o que emerge no espaço vazio. Não lute mais,
Deixe que a vida finalmente volte a fluir. E observe, em silêncio, o que ela começa a construir sozinha. Abrimos espaço interior, Jung, desconstruímos o superego, Freud, ativamos inteligência corporal e quântica, Lipton, emergiu a essência, Nietzsche. Este vídeo é um lembrete. A alma não precisa de correntes, mas de vento. Solte e voe. Se esse vídeo tocou sua alma, curta, comente e compartilhe com alguém que carrega pesos demais. E lembre-se, aqui você pode pousar.